Então, continuando a nossa conversa sobre o tema da convergência dos reinos, eu não poderia deixar de abordar um assunto assim bem atual, né? Que é o fato de como que nós podemos pensar nesses assuntos, né? Como os que eu tenho abordado sobre essa última temática no contexto de um mundo dominado pelo pensamento cientificista, né? Pela metodologia científica ou por essa racionalidade da modernidade, né? Como é que a gente cabe falar sobre aspectos transcendentes dos fenômenos em um mundo em que se volta exatamente para os aspectos naturais dos fenômenos? Como é que isso pode se encaixar dentro dessa realidade, né? E muitas vezes até as interpretações da Bíblia se voltam para essa viés ou para essa perspectiva dessa racionalidade moderna, né? Por exemplo, você pode abordar o texto na perspectiva das teorias da linguagem, né? A questão das figuras literárias, a questão das metáforas, né? A questão por exemplo, dos salmos apenas na perspectiva da construção poética, né? Mas mesmo que você aborda assim, você vai ter que pensar em que aspecto, em que sentido essa construção poética se liga à realidade, né? Não tem como a gente negar o fato. Às vezes você pode ficar só com o texto, né? E pensar poeticamente, mas aquele texto se refere a alguma coisa, a algum fenômeno do mundo real, né? Enfim, o fato é que a gente pensando nesse contexto de mundo governado, cientificamente governado, vamos colocar assim, né? A gente tem, por exemplo, em Max Weber, eu me lembro quando eu estava lendo Princípios Racionais e Sociológicos da Música, que ele aborda o tema do desencantamento do mundo, né? Então ele vai dizer que com a racionalidade da modernidade, o mundo perde justamente esses aspectos, ele perde de vista esses aspectos. O sentido perde de vista aqui é que não cabe mais esse tipo de raciocínio, pensar nas coisas na perspectiva transcendente. Então a gente ampliando, quando assim, vendo toda essa questão numa perspectiva mais ampla, a gente observa que essa racionalidade cientificista, essa racionalidade moderna, ela tem as suas origens ali na Renascença, né? Pelo menos de forma assim mais clara, né? Na Renascença e na chamada Revolução Científica, né? Que é quando estão sendo feitos lá os estudos e as experiências de Copérnico. Lembra de Copérnico? Sistema heliocêntrico, Copérnico, Kepler, Galileu, em que a busca do conhecimento se dá agora através da observação e da experiência, né? Não só apenas através da reflexão ou da ideia de revelação divina, né? A gente conhece alguma coisa e pode afirmar que se conhece aquela coisa ao se poder observar o fenômeno e fazer experiências com relação a esse fenômeno. Nesse sentido, há um questionamento até próprio mesmo da filosofia grega também, né? Há um embate central, esse pensamento entre o escolasticismo, né? O conhecimento mais voltado para a reflexão, né? Sem pôr de lado o aspecto do experimento, né? O fato é que a revolução científica traz o que a gente chama de metodologia científica. Se você já desenvolveu alguma pesquisa em algum curso superior, você sabe o que significa, né? Você tem toda uma metodologia
para se chegar a alguma conclusão, para se dizer que se conhece aquele fenômeno. E aí você precisa da prova, né? Você tem que ter a prova. Aquilo que garante que aquilo que você está afirmando realmente existe, realmente acontece, realmente está ali, né? O fato é que a gente precisa prestar atenção no seguinte, porque primeiro, todos esses caras da Revolução Científica, todos esses estudiosos, eles eram pessoas que não negavam o aspecto transcendente da realidade. Vamos colocar assim, não negavam Deus. Todos eles eram cristãos bem fervorosos, inclusive Kepler. Lembra Kepler que ele vai lidar com a questão da trajetória elíptica dos planetas? Ele era um clérigo, era um pastor luterano, né? Inclusive eu estava lendo alguns textos sobre ele, em que ele baseia os seus estudos na questão da numerologia bíblica, né? Dos números na Bíblia. Mas esse pessoal, eles não rejeitam o aspecto transcendente, mas eles se voltam para a questão natural em si, a questão do fenômeno natural em si, para a natureza, né? A gente vai ter uma mudança mais radical no iluminismo, né? Os enciclopedistas, né? Diderot, Rousseau, D'Alembert e companhia, né? Porque a partir dali a racionalidade ela passa a assumir o caráter de negação de Deus, né? Como ela olha apenas para a natureza, para o objeto físico, e vê o fenômeno só nessa perspectiva, e aí dentro dessa perspectiva não cabe mais Deus, né? Então ali nos enciclopedistas, no iluminismo, inclusive essa palavra iluminismo, né, vem em contraponto à era das trevas, da Idade Média, né? Quer dizer, iluminados são aqueles que fazem uso dessa razão, dessa perspectiva cientificista, da metodologia científica, né? Do estudo voltado apenas para o fenômeno natural e na sua naturalidade, né? Sem considerar outros aspectos. Agora é interessante você observar que essa metodologia visa esse estudo, esse tipo de pesquisa, né? Esse tipo de investigação. Inclusive nos seus métodos não tem como. Os seus métodos não permitem fazer outras observações, apesar de que estava vendo esses dias, toda essa metodologia científica hoje em dia é muito questionada, né? E eu estava vendo esses dias, inclusive, essa questão da limitação do conhecimento que ela traz, né? E eu estava vendo esses dias um cientista, eu não vou me lembrar o nome dele, e ele falando das pesquisas recentes sobre a física, sobre a cinética subquântica. E o que ele estava abordando era o seguinte, que abaixo, vou colocar assim, né? Abaixo dessa coisa do mundo quântico se percebe que há algo a mais, né? E aí você observa que essas descobertas da ciência, da metodologia estabelecida pela essa racionalidade científica, nunca tem fim, né? Sempre tem algo a mais, sempre tem algo a mais, sempre tem algo a mais. Sempre é estabelecida uma nova verdade. Achou que isso aqui respondia, mas sempre tem algo a mais. Então não é definitivo. Então não é definitivo. E lembra que a sua proposta visa o objeto físico, o fenômeno, na sua naturalidade. E aí é interessante a gente pensar que a Bíblia é muito mais rica na sua abordagem dos fenômenos naturais, né? Na sua abordagem da natureza, na sua abordagem do mundo físico. Muito mais rica. Porque ela vai dizer, ela aponta para o fato de que não se limite ao aspecto físico, porque esse aspecto não é único em um fenômeno, seja ele qual for, né? A realidade é mais complexa. Essa coisa que a gente chama de realidade é uma interação, envolve uma interação, uma fenomenologia muito mais complexa, né? Muito mais abrangente. Inclusive, o que a Bíblia chama de realidade vai além disso que a gente denomina de universo físico, né?
Mas lembra lá do cara, abaixo desse mundo quântico a gente começa a perceber alguma coisa que eles começam a denominar de cinética subquântica, né? Assim, você começa a observar que a realidade transcende ao físico, né? Então, a perspectiva bíblica é mais rica, ela é mais inteligente na sua abordagem. Ela se abre mais para outros aspectos, ela não fecha, ela não é um tipo de reducionismo, né? E aí, ela traz dentro da sua narrativa várias situações, várias experiências que narram, experiências históricas, fatos históricos que demonstram essa interatividade, né? Você observa na Bíblia que Deus, tido como transcendente, né? Que é também, né? É uma figura histórica, né? Que está sempre se manifestando, está sempre presente nessa realidade física, né? Assim como a questão também do mal, das interações entre os domínios, das interações entre os reinos, né? A Bíblia vai apresentar vários fatos, várias situações, a Bíblia tem toda uma narrativa histórica para dizer sobre isso, mesmo quando ela faz uso da poética, né? Está usando a poética por causa da força da linguagem simbólica, né? A situação é tão dramática que a linguagem simbólica é a mais apropriada para descrever, né? A que traz aquela força para descrever o que se está acontecendo, né? Então, essa racionalidade moderna, ela é um tipo de reducionismo voltado para a questão física em si, cuja perspectiva pós-moderna, né, em muitas das suas teorias, e é interessante a gente observar que muito da metodologia científica também é baseada em teorias, né? Como é que você pode, por exemplo, provar pela experiência que o Big Bang é verdade, né? É uma teoria, né? A evolução, né? São teorias. Eu vi alguém dizendo uma vez que precisa ter muito mais fé para acreditar na evolução, no Big Bang, do que na criação segundo a narrativa bíblica, né? Então tem essas incongruências que são muitas na realidade, né? O fato é que na perspectiva, nós estamos inseridos na perspectiva bíblica, nós estamos inseridos numa realidade que é transcendente e que o nosso mundo físico, ele é apenas a parte de um complexo de localidades, de regiões, como diz lá Paulo, né? As quais estão interligadas, as quais se conectam e têm influências umas sobre as outras. Essa é a perspectiva bíblica, certo? E ao que parece, essa é a perspectiva que o pensamento dessa racionalidade moderna, que se diz assim, tem um certo arroto de superioridade, começa a reconhecer, né? E aí, nesse sentido, também tem o positivismo de Kant, né? Das épocas, né? Tem a época dos deuses do mundo antigo, depois a época dos mitos na Grécia, e aí chega essa época mais desenvolvida do homem, que é essa racionalidade, né? Essa perspectiva evolucionista e progressiva das coisas não concorda com a Bíblia de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Basta você olhar para Gênesis 1, né? E muitos outros textos das Sagradas Escrituras, ok? Então, na sequência das nossas conversas, nós vamos tratar ainda sobre muitos aspectos que envolvem essa convergência dos reinos, dos quais a Bíblia aborda, e que são muito interessantes, em que enriquecem muito a nossa experiência como inseridos dentro desse contexto de cosmos, de mundo, e para o qual nós precisamos estar cientes, para que a gente possa se posicionar, para que inclusive a gente possa saber como que a gente age e reage diante dessa complexidade que é a nossa realidade, ok? Então um abraço e até a próxima.